exportador de soja, vai ser o maior exportador de milho. Como Jataí é uma das principais regiões produtoras de soja e milho do país, nós estamos num dos lugares mais importantes do mundo na produção de soja e milho. Então, para qualquer um, é um orgulho de você vir falar numa região dessa. Queria agradecer a presença do Matheus também, acompanho o trabalho dele. É uma honra estar dividindo o palco com você. Pois bem, o que esses números nos mostram aqui, né? Tem ano que é ano de preço, tem ano que é ano de produção. Este ano é um ano de produção, é tirar o máximo de grão possível por hectare para diminuir seu custo por quilo vendido. Então, o primeiro recado que a gente tem que ter claro na mão é o seguinte: é não desperdiçar nenhum grão de milho. Quanto mais você colher por hectare, mais resiliente você vai ficar. Outra questão que a gente tem que entender é que nós estamos chegando ao mercado com a safra de 100 milhões de toneladas. A comercialização adiantou, sim, no Brasil, mas nós temos uma comercialização muito travada ainda. E a safra por si só, ela causa um peso no mercado. É natural que os preços caem no momento da safra. Na maioria das vezes, a oferta é maior que a demanda e a gente vai ter sempre esse problema. Outro ponto que eu gosto de falar nas minhas apresentações é o seguinte: o produtor, ele opera com milho, opera com soja, opera com outras culturas. A cultura de mais dificuldade de comercialização vai ser o milho. E eu vou explicar por quê. O Brasil colheu 155, 156 milhões de toneladas de soja. Só que começou a colher no Mato Grosso finalzinho de dezembro. O Mapitobá colheu até o finalzinho de maio. Então eu tenho 155 milhões de toneladas de soja, só que eu tenho 5 meses para colher essa soja. 5 meses. E eu chego no mercado, o mercado está sedento por essa soja. As empresas esmagadoras precisando da soja para decolar suas fábricas, começar a fazer farelo e óleo, rodar sua operação. Os importadores de soja estão sedentos também dessa soja. Eu tenho espaço no porto, o frete é mais barato, eu tenho várias vantagens, eu preciso rodar minha operação cedo. Então esse é o cenário. Agora vamos pensar no milho. Vamos arredondar para 100 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas de milho vão ser colhidas. Só que ela começou a ser colhida agora, final de agosto acabou. Você tem 70 dias para colher 100 milhões de toneladas. Isso não vai diminuir. A questão da safrinha, ela veio para ficar. Ano a ano nós vamos aumentar a produção. Achando bom ou não, isso vai acontecer. E a comercialização, ela é concentrada demais. Por que ela é concentrada? Os senhores plantam uma das melhores regiões do país para produzir milho de segunda safra. Consequentemente, é uma das melhores regiões do mundo. Só que os senhores só sabem se os senhores e as senhoras vão ter uma boa produtividade em abril. Se chover 3 chuvas em abril, vocês vão colher 120, 130 sacas por hectare. Se não chover em abril, vocês vão colher alguma coisa perto de 100. Se não chover na última semana de março, os senhores vão colher 80 sacas por hectare. Então, a safrinha, ela é definida no abril. Então, os senhores vão saber a produtividade dos senhores em abril. Só que o comprador também vai saber em abril. Quebrou a safra, todo mundo corre para comprar milho, o produtor senta em cima, não vende escalonadamente, o preço explode. Dá um ano como esse, uma fantástica safra, o que acontece? Os preços caem vertiginosamente. Aí você tem instrumentos para fazer hedge. Também tem que ter cuidado. Se você subestima a sua segunda safra e vende 50 sacos por hectare e colhe 130, você vai chegar a pouco vendido, os preços vão cair. Se você vende 100 sacos por hectare e não chove no abril ou a última semana de março, você vai ter que pagar uma shout. A verdade é essa. Então, a comercialização de safrinha sempre vai ser mais difícil e as margens da segunda safra vão ser mais difíceis. Por que eu estou falando isso? Então, tem que gestar a segunda safra com muito mais cuidado do que a primeira safra. A chance
você perder dinheiro em cima da safra é muito grande. Então tem que ser mais cuidadoso. E aí agora nós vamos falar um pouquinho da tendência. Eu queria deixar esse recado primeiro. Vamos lá, a safra vem, nós vamos ter uma pressão muito forte de safra, já está acontecendo, os preços pararam de cair, principalmente devido ao clima nos Estados Unidos, as projeções climáticas estão muito erráticas, nós estamos com dificuldade de enxergar chuvas com 15 dias, 20 dias. Os fundos de investimento perderam muito recurso. A safra ia ser boa, grande safra na América do Sul, a safra americana plantou cedo, os fundos de investimento foram vendendo posições, porque a tendência dos preços era cair. Os preços bateram, safra futura, $11,50, chegaram perto de $5 por bushel, abaixo de $5 por bushel, no dezembro. O clima mudou, nós tivemos uma alta impressionante. Poucas vezes na história eu vi Chicago subir tão rápido em tão curto tempo. Por que isso aconteceu? Porque os mapas de chuva marcavam chuva e a chuva não caía. Aí o operador de fundo, que gera bilhões e bilhões por dia, ele olhava os mapas de chuva e ele tem que performar, ele tem que entregar resultado. Não, vai chover. Ele vendia de novo, a chuva não caía, o mercado subia e ele perdia dinheiro. Então, ele estava muito vendido, ele repôs essas posições para se proteger. Os produtores também não fizeram muitas vendas, porque os preços estavam baixos, estava a insegurança da safra. E essa realidade até agora. Até agora é isso. Como as previsões estão sendo erráticas, como os modelos estão errando em volume de chuva por hectare, a previsão de preço está errática também. Por isso que você vê Chicago subir 30, 40 pontos no dia, depois vai cair 20, 30 pontos no dia. Isso está acontecendo diariamente em Chicago. Olha o que aconteceu ontem, olha o que aconteceu hoje de madrugada. Então, a incerteza de previsão do clima está dando equívocos na interpretação do preço. A nossa safra vai chegar, os preços vão ceder. E o recado é simples assim: choveu bem nos Estados Unidos, o preço do milho vai ceder. Porque o comprador internacional, ele sabe que eu tenho uma grande oferta no Brasil, e ele sabe que em dezembro vai ter uma grande oferta nos Estados Unidos. Os americanos não vão colher 181,5 bushels por água. Acho que ninguém que analisa o mercado acredita nisso. É a maior produtividade da história, seria um recorde absoluto de produtividade. Só que o clima, a poderosa mãe natureza, não foi pródiga com eles. Mas eles podem colher 170, 175, 177. Eles podem não ter uma safra de 387 milhões de toneladas, mas eles podem ter uma safra de 370. Com os estoques que eles têm, isso não é tão preocupante no caso do milho. Vai sustentar Chicago em alguns determinados patamares, mas não é catastrófico para preço. Aí o comprador internacional vai comprar do Brasil e já está comprando bons volumes cadenciadamente. O comprador do mercado interno vai comprar extremamente cadenciado para evitar que os preços subam. Isso vai acontecer até as nossas exportações decolarem. Acredito que em setembro, em diante de outubro, você tem um volume fantástico nas exportações. Nós vamos bater recorde de novo em exportação. E aí os preços começam a melhorar. Esse é o lado, se o clima lá for bom. Se não chover nos próximos... Quando eu falo não chover, na grande região que é a maior produtora de milho nos Estados Unidos, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, essa região que é o coração do Corn Belt, é onde está o problema. Sendo que Iowa e Illinois são os dois maiores produtores de soja dos Estados Unidos. Só para te dar uma ideia, sozinho, só o estado de Illinois produz mais de 60 milhões de toneladas de milho. Só Illinois. O Brasil vai produzir 100 segunda safra. Só Illinois, 60. Qualquer quebra em Iowa dos Estados Unidos realmente pesa nas cotações. Outro exemplo, se a chuva for boa, se a chuva não for boa,
os mapas estiverem errados novamente, chove, mas chove pouco, o volume é pequeno, os preços vão voltar a subir. Só que os preços já estão altos. Poucas vezes na história nós tivemos Chicago a $6 por bushel. Agora, recentemente, 2 semanas atrás, 10 dias atrás, nós tivemos a $6,30 por bushel. Preço acima de $6 por bushel é um milho caro. Se a safra for muito ruim lá, nós vamos buscar esses $6 por bushel de novo. E aí os senhores terão a oportunidade de proteger a sua safra. Uma safra robusta, acima de 370 milhões de toneladas, nós podemos ver Chicago abaixo de $5 por bushel. Então, só para deixar todos falarem, esse é o resumo da obra. E o último comentário, como os mapas climáticos estão errando. Estava marcando chuva ontem para Missouri e Illinois. Choveu pouco, não que o mercado esperava, mas teve fortíssimos ventos. Hoje, no decorrer do dia, os senhores vão receber imagem de muito milho deitado nos Estados Unidos, completamente deitado. Os senhores e as senhoras vão receber imagem de armazéns danificados. Isso não estava previsto. E os volumes que estavam previstos para cair não caíram. Foi mais estrago que a chuva. Choveu. O último ponto é que, pela primeira vez, o modelo americano, o GFS, e o modelo europeu, eles estão comungando um volume de chuva que vai cair. Então, em teoria, se olharmos os dados mostram muita chuva para os próximos 10, 15 dias. Isso é péssimo para a preço de soja, isso é péssimo para o preço do milho. Perfeito, hein? Passar para o doutor Matheus. Oi, opa, aí. Primeiramente, um prazerão estar aqui hoje, pessoal, um dos maiores municípios produtores de soja e milho do planeta. Muito obrigado pelo convite, Joel, toda a equipe de organização, de todos os eventos de abertura de safra que já tive o privilégio de palestrar. Toda certeza, viu, Joel? Eu te falei isso em particular, mas talvez a melhor estrutura, um evento muito bem organizado. E complementando até o que meu grande amigo Enio Fernandes disse sobre o mercado da soja, do milho, e começando pelo milho, pessoal. Eu falo constantemente hoje para os meus 12 analistas que estão sobre o meu guarda-chuva na Pátria Agronegócios, que o nosso trabalho, além de estudar o mercado, estudar a fundamentação, ele também é entender o psicológico dos seres humanos que estão por trás do mercado. Por mais que existam operações hoje automatizadas, todas as pessoas que estão por trás do mercado, é muito importante a gente tentar entender o que eles estão enxergando. E no atual momento, é óbvio, aqui no mercado do milho brasileiro, a gente está vivendo um inchaço. É muito milho a ser escoado, assim como o Enio já bem sintetizou, é muito produto a ser colhido. A gente hoje ultrapassa 20% da área nacional colhida no país, ainda atrasada quando comparado com anos anteriores, porém estamos colhendo a maior oferta de milho de segunda safra da história do Brasil e quase todo esse milho ainda não vendido. O mercado já percebeu que pela frente virá uma grande safra a ser escoada. Porém, pessoal, isso não é novidade para vocês, isso não é novidade para nós, não é novidade para quem compra. E quando isso não é novidade, o mercado começa já a se preparar, a se adaptar. A gente está vivendo um momento hoje de que preços do mercado do milho, apesar de uma safra robusta, estão sofrendo uma estancagem, estão perdendo forças em registrar novas quedas. E por quê? Por mais que a oferta exista, a produção seja maior de toda a história, o produtor rural, vocês aqui presentes, estão evitando as novas vendas. É o que a gente chama de oferta disponível não comercializável. O produtor está reticente a avançar com as vendas, porque os preços não estão remuneradores. Aqui o Leonardo já bem descreveu, os custos estão enforcando, realmente estão pesados. Quando a gente coloca na planilha toda a composição de custo da atividade do produtor, o qual eu me enquadro, venho de família de produtores rurais, pais, avós, tios, padrinhos. Então, no ramo, a gente entende bem que, infelizmente, o produtor, neste ciclo de milho, a gente
passa por uma safra deficitária ou projeções deficitárias, e para evitar realmente prejuízos, vocês produtores, nós produtores, estamos evitando as novas vendas. A gente sabe que os boletos chegam, eles, enfim, são impiedosos, a gente tem que ser pagos, e muitas vezes as vendas, por necessidade financeira, elas aparecem. Porém, nós da Pátria, entendemos que o mercado, tanto da parte da base produtiva, quanto da parte compradora, consumidores, já estão se adaptando e já anteciparam o grande ciclo de superoferta aqui no país. No atual momento, pessoal, não é que o milho vai deixar de existir, mas ele deixa de ser comercializável. A gente vai restringindo cada vez mais o grão que está em mãos, em especial nas últimas etapas de colheita, quando já se passou grande parte dos compromissos financeiros e a classe produtiva consegue não só estocar, seja em armazenagens convencionais ou armazenagens alternativas. Ô Thiago, você consegue colocar aquela imagenzinha que eu mandei para ti? Ó, pessoal, hoje a gente tem estimado uma produção total de grão seco no país. Isso soma-se soja, milho, trigo, feijão, arroz, centeio. A gente tem um total de 310 milhões de toneladas de grão seco, e um pouco mais de 180 milhões de toneladas em capacidade de armazenagem estática. A gente sabe que hoje a armazenagem alternativa, o silobag, se tornaram algo bem convencional, popular, todo mundo já faz uso da ferramenta. Porém, somente no mercado do milho para este ano, pessoal, a gente vê um déficit de armazenagem de 50 milhões de toneladas. Essa safra agora, que está em processo de colheita, grande parte dela vai ser alocada em silobags, que a gente chama de alternativos, por qual a gente não consegue fazer o rastreio realmente da dimensão total a ser armazenada. Os 50 milhões de toneladas por si só, o número sozinho, ele apresentaria a maior oferta, a maior escassez de armazenagem estática do nosso país de toda a história. Porém, como eu já disse, o mercado é psicológico. O mercado já viu o que aconteceu, vocês produtores já tentam antecipar o movimento, já se planejaram para colocar esse grão em alternativas de armazenamento, carregar ele por 2, 3, 5, 6, talvez até um ano, para que eles consigam se planejar financeiramente com mais regularidade. Ou seja, a oferta está cheia? Sim, porém ela está deixando de ser comercializável. E neste momento, pessoal, os compradores acabam tendo necessidade de pagar prêmios de originação, que é basicamente a necessidade, por falta de capacidade de compra, ele ou estancar as quedas ou começar a justificar pequenas altas. Então, o mercado do milho, apesar, Leonardo e Henrique, da gente hoje viver realmente um cenário de depreciação do grão final, uma dificuldade realmente em justificar a lucratividade da atividade, o cenário de agora em diante ele é animador, em especial por exportações. A gente tem China, não só a maior compradora de soja do planeta, se tornando também a maior importadora do nosso milho, a maior importadora de milho de todo o nosso planeta. Agora, pela primeira vez na história, passando um ano comercial completo, adquirindo milho aqui no Brasil. Até dezembro do ano passado, os chineses nunca compraram uma biloca de milho transgênico no nosso país. E agora, por mudanças de diretrizes da alimentação animal dentro da China, acabando impondo a necessidade pelo governo chinês de aumentar o consumo de ração certificada e de qualidade. Grão de qualidade o Brasil tem sobra. Então, realmente, os chineses estão apetitosos pelo nosso produto, devendo aí levar a parte de 12 a 15 milhões de toneladas do nosso cereal em destino ao país asiático, se tornando não só, como eu já disse, o maior importador da nossa soja, mas também o maior importador do nosso milho. O mercado do milho não é animador. A gente não está vendo uma recuperação de preços justificando patamares de 20, 30 reais acima. Porém, a gente vê sim um cenário de reconstrução dos preços do milho por uma oferta que sim, ela é recorde, porém não comercializável, restrita na mão daqueles produtores que estão se planejando realmente para carregar o grão de agora em diante. Fala um pouquinho do soja agora, a gente deixa para o próximo. O próximo comentário. Pois é, esse é o cenário do mercado
bastante desafiador, uma colheita recorde, como ele colocou, a produtividade vai ser essencial para que a gente possa ter uma luz no fim do túnel, né? Vamos acrescentar alguma coisa, Joel? Sobre milho? Tranquilo? Se puder voltar para a gente começar a falar da safra, da soja, porque o fato agora é, a gente vira a página, né? Com a colheita do milho safrinha, a gente já começa a planejar. Ponto, ok? A gente já começa a pensar em planejar a nossa próxima safra, 23, 24. Pode passar mais um? E esse é o cenário que a gente tem, que o IFAC começa já a planejar para a próxima safra de soja. A gente vem do custo mais alto da nossa história, né? E agora a próxima safra a gente pode olhar um copo um pouco cheio, é um pouco da redução do nosso custo de produção. Mas mesmo assim, pensando no nosso custo, a gente vai ter que produzir pelo menos em torno aí de 46, né? Acho que são os dados que estão ali, não consigo ver. Em torno de 46 sacas somente para pagar os custos. Pacote tecnológico, semente, fertilizante, defensivo, em torno aí de 35 sacas. Ou seja, isso considerando um preço de R$110 a saca. Não estou falando aqui, gente, de arrendamento, que é o que a gente acrescenta, que é a grande armadilha da safra que vem. Se puder passar um pouquinho o próximo slide, tem como passar o próximo slide? O próximo slide a gente já começa a colocar o arrendamento. Então, gente, se eu pensar que eu tenho que produzir 46 sacas para pagar só minhas contas, eu acrescentar 15 sacas de arrendamento, essa conta sobe para 61. 61 sacas somente para pagar custos e arrendamento. E aí o número cabalístico ficou presente nos últimos anos, que é o arrendamento de 100 sacas por alqueire, né? E aí quando a gente percebe 100 sacas por alqueire, a conta fica ainda mais apertada. Então é nesse cenário para a próxima safra que eu começo a passar para vocês. Como que o produtor pode já pensar no mercado onde que o custo ainda vai pressionar e o arrendamento é ainda uma grande armadilha. Bom, vamos lá. Para a gente entender o futuro, a gente tem que dar uma olhadinha para o passado. Eu estudo mercado de soja desde 92, profissionalmente desde 2004. Eu nunca vi você ter um prêmio tão negativo como agora. Falar nunca é um erro. Quem é mais experiente aqui, teve uma época que os preços tinham subido bastante, a curva estava invertida igual agora, o presente muito alto, o futuro muito baixo, e mandaram cargas para a China com um tratamento de semente. A China devolveu essas cargas, isso deu um colapso no mercado de soja. Soja na época era R$52, R$55, terminou dezembro a R$19. O prêmio, eu trabalhava numa multinacional, a gente comprava grãos. Quando você estava comprando grão, você estava pagando 100 abaixo, 120 abaixo, e você estava rachando de ganhar dinheiro. Todo mundo feliz que ia ganhar prêmio. Quando a China começou a devolver as cargas, o nosso lucro virou só prejuízo, que os prêmios foram 250 abaixo, 300 abaixo. Tirando esse fato, eu nunca tinha visto isso. E isso mudou muita coisa. E por que isso aconteceu? Foram uma tempestade perfeita, né? A primeira soja muito precoce, ela deu uma esticadinha e ela chegou junto com a soja de 5 metros para colher. Depois choveu na colheita e o produtor, louco para tirar a soja do campo, começou a contratar muito caminhão. Um produtor que precisava de 10 caminhões, ele contratou 15, porque ele tinha que tirar a soja, o caminhão ficava parado no armazém, esperando secar, dando fila. Ele tirou a logística do tráfego e pôs na fazenda dele. Então, dificuldade de colher, dificuldade de logística. Esse caminhão teria disponibilidade para ir para os portos. Aí já não tinha disponibilidade, o preço subiu no frete. Agora, o desastre foi que choveu muito em março, final de março e abril. E choveu nos portos. O porto brasileiro não consegue operar com chuva. Então a gente teve uma tempestade perfeita. Os prêmios foram 150 abaixo, 200 abaixo. Essa região aqui chegou a treinar 230 abaixo. 230, $2,30 abaixo de carro.
Pois bem, isso tem uma sensação para o demandador que o Brasil tem uma dificuldade enorme de logística. Ele sabia isso, mas isso foi refletido em lucro no bolso dele ou resultado financeiro na operação dele. Ele não conseguia mandar, quando ele mandava não tinha espaço no porto. Agora nós estamos regularizando, recorde de exportação. Esses prêmios devem melhorar bastante de agosto em diante. Devem melhorar muito de agosto em diante. Ponto. Por que eu estou te contando isso? Porque o mercado está tentando comprar para o ano que vem. Ele tentou comprar 100 abaixo, 90 abaixo, 70 abaixo. O produtor, com insegurança de travar seus custos, o Leonardo foi muito feliz com essa lâmina, o custo está muito alto. O produtor tentando proteger seu custo, alguns estão aceitando esses prêmios. Na minha história, eu nunca vi comprar soja com 90 abaixo, 70 abaixo, com tanta antecedência. Aí de novo eu volto para o clima. Vou voltar para o clima. Caso você tenha algum problema de safra nos Estados Unidos, e aí eu queria que vocês prestassem atenção, porque o cenário de milho é bem diferente do cenário da soja. O americano está projetando colher 52 bushels por acre. Isso vai dar mais ou menos, vou fazer de cabeça aqui, 58 sacos e meio por hectare, de média. Só que com essa produção de área plantada, que hoje, 1h da tarde, nós vamos ter certeza dela, deve mudar muito pouca coisa, eles vão produzir 122,7, vamos arredondar, 123 milhões de toneladas. Com esmagamento dos internos de exportação, eles vão terminar essa temporada lá em setembro de 2024, com 9,7 milhões de toneladas. Isso dá uma relação estoque e uso perto de 8%, 28 dias de consumo nos Estados Unidos. É uma relação confortável? Não é. Mas daqui até setembro, eu tenho a safra da América do Sul chegando. Brasil produzindo alguma coisa acima de 160, 163, a Argentina voltando a produzir seus 45, 48 milhões de toneladas. De dar segurança do comprador internacional. E por isso que eles estão tentando comprar um prêmio tão forte, negativamente falando. Se nós quebrarmos a safra americana em 5%, se vocês fizerem a conta aí, 122, 123 milhões de toneladas, 5% é 6 milhões de toneladas que deixam de ser produzidas. O estoque era 9,7, 10. Quando eu tiro 6, aí a minha relação estoque e consumo fica muito baixa. A Bolsa de Chicago reflete o preço no mundo inteiro, mas ela é mais sensibilizada pelo que acontece nos Estados Unidos. Logicamente, preço subindo lá nos Estados Unidos, os senhores com insegurança de travar, garantir os seus preços, nós devemos ter uma boa oferta, eles vão conseguir comprar com prêmio pressionado ainda. Mas o quebra lá, aí os olhos viram para a América do Sul. Os Estados Unidos não pode ter uma quebra acima de 5 milhões de toneladas. Não pode. Os mapas climáticos, eu já falei para os senhores, estão mostrando boas chuvas até o dia 15 agora. Se essas chuvas ocorrerem, o poder de resiliência da soja, de recuperação da soja, é plausível eles escolherem 52 bushels água. É plausível. Caso não chova, e essa queda seja acima de 5%, 4,5%, os senhores vão ter preços muito remuneradores em Chicago. E aí você pode criar a estratégia de fazer essa proteção. Você pode fazer isso através de uma trade, você pode fazer isso através de uma corretora, você pode fazer isso através de um banco. Depende de onde você fica mais confortável. Você pode, na trade, fechar um contrato de componentes, travar só Chicago e lá na frente tomar a decisão se vai travar o prêmio ou não. Vender agora com 100 abaixo, 70 abaixo, de novo, eu nunca vi isso na história. Estou falando que não vai acontecer lá na frente? Não estou falando isso. Ao invés de ter uma safra de 160, nós podemos ter uma safra de 167 e a Argentina colheu 52. Muita oferta para isso acontecer. Então, não estou falando isso, mas você tem uma estratégia a ser adotada.
Você pode também fazer várias modalidades de comercialização. Tem várias modalidades, acumuladores, double swap, tem mais de 10 jeitos de você vender soja travando as posições de Chicago. E aí, tem uma parte do mercado que falou, se você travar Chicago, você não está 100% protegido. Isso é verdade, aconteceu esse ano. Muita gente vendeu Chicago a 15, 14, 14,50. Na colheita estava 14,50, 15, não ganhou nada de Chicago, e o prêmio aqui tomou dele 150, 200 pontos. Ele não se protegeu. Isso é verdade. Só que, quando eu travo Chicago, aproximadamente 80 a 85% do preço é travado. Dólar e bases vão dar mais uns 15, 20%. Então você trava 80% do preço potencial. Agora, quem vai me levar a travar Chicago ou não, ou ir na trade aqui já vender a 105, 110, 100 e poucos reais por saco. A principal informação que o produtor precisa ter na mão, a principal informação é qual é o seu custo. Não precisa entender muito Chicago, falar inglês, ir para Nova York, não precisa. Tenha certeza do seu custo. Se a sua soja custa 90, 100 reais e você vendeu a 110, 115, você vai estar plantando em 2025, 2026, 2030. Você tem que ter certeza do seu custo. Segundo, produtividade. Eu estava numa reunião com um grupo semana passada e o líder do grupo falou assim: eu estou querendo cortar meus investimentos nessas consultorias, tem consultoria demais de produção. Eu quero investir mais em consultoria de mercado. Eu falei, não faça isso. Não faça. Não tem nada mais importante que o grão. O mais importante é a produtividade. Quem colhe 80 sacos de soja, 75 sacos de soja e vende e colhe 115, 120 sacos de milho, você vai ficar nesse jogo. O Mateus existe por causa do grão. Eu existo por causa do grão. Tudo isso aqui existe, essas consultorias, essas empresas, tudo vem do grão. Então o principal ponto é produtividade. Depois que você teve produtividade, aí você vai pensar na sua gestão de risco. Como o custo está alto, a produtividade desse ano é muito mais importante que qualquer ano. Indo para o final do nosso bate-papo, nós vamos ter agora, até o dia 20 do mês que vem, extrema volatilidade, e ela começa hoje. Uma hora vai sair os estoques trimestrais e a área plantada dos Estados Unidos. Vai me surpreender se tiver alguma grande mudança. O americano não tem muito o que inventar em área plantada, não tem muito mais o que crescer. Segundo, se você olhar o histórico de décadas, as oscilações são pequenas, são poucos anos que tem oscilações grandes, mas o mercado vai operar esse número hoje. Outro ponto, na segunda-feira, depois que o mercado fechar, vai sair o Crop Progress, é o relatório de condições de lavoura dos Estados Unidos. Ele deve vir pior do que o último semanal agora. Na média, 51% do milho está bom excelente, 50% da soja está bom excelente. Ou seja, perde 50% bom excelente. Ele deve dar uma piorada agora, porque as chuvas estão programadas para a próxima semana, na semana do dia 4. O levantamento é feito agora, dessa semana. Isso vai trazer movimentação em Chicago. Só que na terça é Independence Day, feriado dos Estados Unidos. Então tem um relatório importante hoje, 2 dias sem poder operar. Nesses 2 dias estão saindo mapas de chuva e clima que podem mudar. Na segunda-feira eu opero, na terça é feriado. Quarto, o mercado volta e aí é impossível prever o que vai ser, porque a gente está errando muito o clima. Só que já no dia 12 eu tenho um supply demand, que é o relatório de oferta e demanda mundial. E aí, nesse relatório, os técnicos do USDA vão projetar produtividade e preço médio da soja e milho que o produtor norte-americano vai receber. E aí, essa é a informação mais importante do relatório do USDA. Eu fico vendo, sai os números do USDA,
Várias consultorias correm para soltar números. Área plantada, área colhida, exportação e olha o estoque de passagem. Senhoras e senhores, o grupo técnico do USDA, por que tem tanta credibilidade? Porque são muito bons e eles já projetam os preços médios que os produtores norte-americanos vão receber. Você tem isso todo mês, de graça, é de graça. Dá para você fazer uma correlação aqui, logicamente, se tiver que ponderar os parâmetros. Você tem prêmio, você tem dólar e você tem produção. Então, nesses próximos dias, é muita volatilidade. Com o custo na mão, com um risco tão alto de 70 sacos para eu empatar, e aqui não tem compra de fazenda, aqui não tem compra de avião, aqui é custo é arrendamento. Então, o risco é tão alto. Este ano é um ano que vocês trabalharem com segurança, terminar esse ano, tentar ganhar margem, estarem preparados para 2024. Porque nós podemos ter uma safra muito boa nos Estados Unidos. Uma safra boa seria 120 milhões, 119, 120 milhões é uma safra boa nos Estados Unidos. Abaixo de 117, 116, o sinal vermelho vai dar alerta. Nós podemos entregar uma safra no Brasil de 165, fácil, entregamos 156. O Rio Grande do Sul perdeu 5, dá 161. Se você crescer 2%, já foi para 164, 165. E a Argentina, de novo, vai perder metade da safra dela. Então, é um ano de cuidado, é um ano de gestão de risco, é um ano de você fazer operações mais sofisticadas. Tem muita gente boa no mercado, gente boa para te orientar. Recomendo fortemente, não faça operação de derivativos, não faça operação em bolsa sem orientação, não faça no sentimento, não faça porque você acha. O problema é que essas operações de bolsa, quando ela paga o retorno financeiro para o agente é bom, que você paga para entrar e você paga para sair. Se você tem 200 mil sacos de soja, 100 mil sacos de soja, você vai vender 100 mil, para sair você tem que comprar 100 mil. Então isso dá um bom retorno. Às vezes é mal vendido ou mal entendido. Então, buscar profissionais que tem vários, tem muita gente boa, estruturar essa operação, ver onde você fica mais confortável, se é no banco, se é na trade, se é na corretora, se vai fazer só em reais ou não, se vai fazer uma operação mais sofisticada ou não, mas tem um custo. Se você tiver boa produtividade, custo na mão, o mercado vai te dar oportunidade para você passar por esse momento de turbulência. Perfeito, hein? Matheus? Pessoal, o mercado da soja, de fato, o que o Enio disse é algo muito preocupante, né? O mercado da soja, ele está nos enforcando. A gente tem construído custos caros, tivemos uma safra com uma alavancagem financeira a mais alta da história, nunca tivemos, enterrando tanto dinheiro quanto enterramos agora nesse último ciclo. Para 2024, muita turbulência. Então, de fato, a corda está no pescoço, a gente só tem que evitar que ela enforque. Talvez a gente põe um dedinho nela assim, dá uma puxadinha. E grande parte do mercado hoje ele recai sobre a safra dos Estados Unidos. E aí que eu vou contar uma breve história. Há cerca de 10 anos atrás, eu fui contratado pela segunda maior consultoria norte-americana de mercado para analisar o mercado da América do Sul, levar a informação que tínhamos por aqui para os nossos clientes norte-americanos. E a cada 15 dias, durante a safra norte-americana, eu rodava o cinturão agrícola, fazendo a amostragem estatística, e não era para tirar fotinha, para ficar fazendo peruda, era para realmente tentar construir, junto com a equipe da Crop Farmer, com agentes do próprio USDA, construir inteligência de base estatística para fazer comparativos de qualidade de lavouras. E pessoal, um fato muito importante se entender sobre a safra dos Estados Unidos é que são solos altamente ricos em argila e silt. No cinturão agrícola, que é aquela região onde mais se concentra a produção norte-americana do soja e milho, responsável por quase 80% da produção nacional, em média, os solos norte-americanos nesta região possuem apenas 15% de areia. Todo o restante, argila e silt.
fato, os solos norte-americanos não só possuem um altíssimo potencial, uma capacidade de troca de cátions, uma saturação de base muito rica, mas também uma capacidade de retenção hídrica. E aí que eu volto lá em 2012, a última grande seca dos Estados Unidos, onde os norte-americanos enfrentaram, no coração do cinturão, mais de 70 dias de seca. Illinois seco, Iowa seco, Indiana, Missouri, Wisconsin, Minnesota, 70 dias de seca. O mercado criou euforia. Foi a última vez que registramos patamares recordes da soja em dólares por saca. Chegaram a bater o famoso 17 dólares 94 por bushel, equivalente a quase 40 dólares por saca. Aqui no Brasil, o ano passado batemos os recordes nominais em reais por saca, porém nunca atingimos o patamar em dólares por saca registrado lá em 2012, quando o mercado precificava a grande seca dos Estados Unidos. As estimativas durante o processo de expansão seca dos Estados Unidos chegaram a ser de um corte produtivo de 40% da produtividade nacional. Iniciaram a colheita lá em agosto, finalzinho de agosto de 2012, expandiram para setembro, avançaram em outubro, resultado final de 2012, depois de 70 dias de seca. Um corte de produtividade de 6% na soja e 15% para o milho. Pessoal, é muito importante a gente entender toda essa euforia climatológica que a gente observa dentro do território norte-americano e navegar a euforia. É o que o mercado está nos presenteando agora. Ele vê uma seca que já se completa 47 dias de seca em Illinois, em Iowa, em Missouri, 3 estados que respondem por 40% da produção nacional, que a gente chama de coração do cinturão. Esses estados têm previsões de chuvas para os próximos dias, sim, como o Enio já bem disse, extremamente erráticas, mostram chuvas, não se confirmam, e o mercado vem empilhando cada dia mais essas oportunidades que nos são dadas. Pessoal, o mercado e as pessoas que o fazem não são tolas. Eles conseguem ver a história, conseguem ver o que aconteceu em 2012, e por mais que lá em 2012 tivemos 70 dias de seca, os resultados finais de colheita não foram tão desanimadores quanto esperado. A gente já tem 11 anos de evolução genética, a gente tem hoje uma seca que está sim em expansão, então o mercado ele entende que, por mais que exista a seca em expansão em território norte-americano, o cenário agora tem que ser pior do que já foi observado. E para a felicidade do mercado, ele está pior. Ontem tivemos a atualização da Agência Nacional de Monitoramento Oceânico e Atmosférico dos Estados Unidos, chamado NOAA, o que ele classifica, ele analisa onde está a seca dos Estados Unidos. E até ontem, pessoal, 70% do território semeado com soja e milho dos Estados Unidos passa por algum sinal de seca. Seca de pelo menos moderada, que é aquela seca que já começa a causar sinais visíveis de estresse hídrico. É aquela seca que no milho encarquilha as folhas, né? Dobram folhas de milho, encarquilha na soja. Visivelmente é uma cultura que está sofrendo e está reduzindo o seu potencial produtivo, o seu teto. Ela não está desenvolvendo uma catástrofe, ela está apenas reduzindo a capacidade máxima de produtividade naquelas regiões. 70% da soja do milho dos Estados Unidos, na classificação atualizada ontem pelo próprio governo norte-americano, classifica a soja e o milho com sinais de estresse moderado de seca. É muito pior do que foi observado nesse mesmo período em 2012. Atualmente, os norte-americanos passam, no atual momento, pelo pior início de safra de toda a sua história. Eu digo início por quê? Porque grande parte das culturas em campo ainda estão entre V3 até V7, algumas poucas culturas já entrando em períodos reprodutivos, né? Mas porém partes pouco significantes para o território nacional. Então, o grande alerta ao mercado da soja seria: prestem atenção nas oportunidades. Vamos usar as euforias.
pois os resultados podem não ser tão catastróficos quanto o mercado pode precificá-los. Então, a gente ficar aguardando muito, talvez, para criar uma oportunidade, pode ser um grande tiro no pé. Mais uma vez, o mercado não é todo. A gente enxerga a história no passado e consegue projetar agora em 2023 com mais de 11 anos de avanço tecnológico e genético. Culturas mais tolerantes à seca, culturas que conseguem se desenvolver melhor sob estresse. As culturas norte-americanas, pessoal, eles não têm, por histórico, grandes perdas produtivas por seca. Tem grandes euforias. O grande mal norte-americano é o excesso. O excesso de chuvas, principalmente em plantio, dificulta a mecanização, causa muitos atoleiros, dificulta a plantabilidade, entope linhas de plantio, aumenta as taxas de compactação. As secas, elas causam euforia e a gente tem que navegar no dia a dia com elas, pessoal. Muita atenção nesses próximos dias, como o Enio já bem disse. A gente tem um mercado eufórico, tem um mercado que vai criar muitas oportunidades, vai retirar muito delas, e grande parte dessas oportunidades serão criadas pela confirmação das chuvas agora nessas próximas 2 semanas, quando grande parte da soja do milho vai avançar no seu período vegetativo, vai entrar em reprodução. Milho pendoando e soja florescendo são culturas sensíveis a temperaturas elevadas e a falta de chuvas. Então, muita observação agora nessas próximas 2 a 3 semanas. Não só isso, agora para construir a nossa visão sobre os prêmios de exportação, que a gente basicamente enxerga, pessoal, como uma balança de oferta e demanda interna no Brasil. Assim como Chicago é uma balança de oferta e demanda da soja no planeta, tudo que se produz no planeta, descontado sobre tudo que se consome no planeta, é equilibrado em Chicago. Aqui dentro do Brasil a gente chama de prêmio de exportação, que é o equilíbrio, basicamente, do que se produz aqui dentro e o que se consome da nossa soja, tanto para exportação quanto para consumo interno. Por que vivemos essa depreciação tão agressiva? Por conta que a gente nunca teve tanta soja produzida e tanta soja na mão de vocês, produtores rurais. A gente chegou, pessoal, em janeiro deste ano com mais de 150 milhões de toneladas projetadas em linhas de produção. Dessas 150, 120 ainda estavam disponíveis não vendidas, que seriam colhidas, seriam entregues, porém ainda não foram comercializadas. O prêmio de exportação caiu abruptamente, precificando esse excesso da oferta da soja disponível que entraria em linha de comercialização. Agora a gente já está em processo de recuperação. Os prêmios atuais, que chegavam a bater menos de 220 em meados de abril, já chegam ao patamar de 50 pontos. E só para um efeito assim, de comparação, para cada 10 pontos de prêmio significa R$1 por saco, mais ou menos, tá? Essa conta pode mudar um pouco dependendo dos patamares de prêmio, Chicago, dólar. Porém, 10 pontos de prêmio de recuperação significando R$1 por saco. A gente já está mais ou menos próximo aos menos 50, agora para a soja entregue em agosto. Os prêmios estão se recuperando basicamente porque exportação. Na atualização da pátria dessa terça-feira, agora essa semana, a gente atualizou a fila de embarques do Brasil, que é toda a demanda de soja que está sendo hoje carregada para exportação, somada a tudo que tem-se de navio atracados na Baía do Brasil, esperando para ser carregado com soja, mas a todos aqueles navios que já foram nominados para serem carregados com a nossa oleaginosa nos próximos 30 dias. Todo esse conglomerado que a gente chama de fila de embarques. A fila de embarques, pessoal, bateu 11,8 milhões de toneladas. Serão 11,8 milhões de toneladas, pelo menos, que serão embarcadas nos próximos 30 dias de soja aqui no Brasil. Este é o maior volume da história para o período. Nesta época do ano, nunca tivemos tanta soja sendo demandada para exportação no nosso país. Hoje, China continua sendo o principal destino, União Europeia seguida, Norte da África, e não só isso, Estados Unidos e Argentina adquirindo o nosso produto. Até mesmo os nossos grandes concorrentes em termos de produção estão consumindo, comprando o nosso grão. Hoje já existe, pessoal, cerca de 800 mil toneladas da nossa soja, principalmente mato-grossense, vendida para os norte-americanos. Indústrias esmagadoras do sul dos Estados Unidos
conseguem ter aí um processo de compensação mais favorável, conseguem lucrar mais buscando a nossa soja aqui no Brasil do que andando lá 1.500, 2.000 quilômetros em via terrestre ou vias fluviais dentro do seu próprio território. Nossa soja está barata, pessoal. E os grandes compradores, até os grandes produtores, estão consumindo. Os prêmios de exportação do nosso país estão em processo de recuperação por uma demanda muito agressiva, o que deve sim estancar as quedas da soja e trazer aí um cenário de melhora nas próximas semanas. O que, se aliado, como o Enio bem disse, com a euforia pela construção da seca norte-americana, que no atual momento essa é a pior da história, teremos aí, pessoal, uma capacidade de recomposição dos preços nessas próximas semanas e meses. Porém, mais uma vez, aproveitem as oportunidades, em especial para essa safra desafiadora de 2024, no qual a gente tem que ter um pouquinho mais de instinto de sobrevivência. Os custos estão caros, precisamos recompor, construir pisos de receita, que é basicamente aquelas travas de soja de 2024 que já começam a te garantir a receita mínima para compor toda aquela base de custo construída. Então, muito cuidado, muita atenção, porque realmente o mercado está desafiador e teremos oportunidades aí nas próximas 2 a 3 semanas. Perfeito, Matheus. Acho que já encaminhando, né, os recados finais, para as indicações finais, eu separei aqui, eu trouxe um recado que vou apresentar aqui, que, gente, a única coisa que temos em nossa mão, Joel, produtores, senhoras e senhores, é custo. Custo está nas nossas mãos. Dependemos de condições climáticas para produzir, dependemos do mercado, como os dois especialistas falaram aqui, de alta variação, alta volatilidade, mas o que está na nossa mão se chama custo. Então, produtor, produtora, tenha na próxima safra o custo nas mãos. Planejamento, trabalhar, não deixar os dados escaparem da nossa mão. O custo será essencial. Então, acho que o recado que o Enio trouxe, o Matheus trouxe, nós da federação temos trabalhado constantemente, é deixar o recado da importância dos custos. O outro recado, antes que eu passe para todos vocês, o Enio estava discutindo aqui, fortalecer nossas associações, nossos sindicatos, nossa federação. Gente, os desafios que se apresentam diariamente para o produtor é enorme. Na semana passada foi apresentado o texto base da reforma tributária, um texto que, se aprovado da forma que estou, vai impactar diretamente nos nossos custos e nossos preços. E aí fortalecer as federações, as associações, os sindicatos, os nossos representantes. Eu vi a deputada Marúcia aqui, ela está altamente capacitada para encarar essa discussão lá no nosso Congresso. Ele será desafiador e vai precisar muito do apoio de vocês. No Estado, temos uma discussão hoje lá em Goiânia para tratar dessa reforma tributária, então tudo isso vai ser importante. Ontem, Joel, você está ciente disso, foi apresentado na Assembleia 2 projetos proibindo pulverização aérea no Estado de Goiás. E de prontidão, eu tive ontem na Assembleia conversando com os parlamentares para que a gente já derrube esse projeto antes dele entrar em plenário, ou seja, nas primeiras comissões a gente faça todo esse trabalho de derrubada do veto. Então já passamos para os parlamentares todas as informações referentes à questão de constitucionalidade, à questão de mérito para que não possa evoluir, e tudo isso só é possível porque temos sindicatos fortes, associações fortes, uma federação forte. Estou vendo o presidente de sindicatos, para a ONU, presidentes que já foram aqui de Jataí, a diretoria de Rio Verde. Então, acho que o segundo recado que eu passo é isso: vamos fortalecer cada vez mais nossos sindicatos, vamos fortalecer nossas associações, vamos fortalecer a nossa federação, para que a gente possa bater de frente com esses temas tão prejudiciais ao nosso negócio. E acho que eu passo para você para as considerações finais, para que depois a gente possa estar fazendo considerações finais. Ponto. Primeiro, vamos passar para o Joel e a gente vem de cá. Um aspecto interessante que a gente fala, né, que
hoje nós funcionamos, o nosso sistema funciona em sincronia, né? O que eu tenho observado ao longo de toda a minha vida, né, que foi 100% dedicado ao agronegócio desde a minha infância, né, pela própria origem da minha família, é que o sistema hoje tornou-se muito mais dinâmico. Nós produtores não conseguimos mais fazer agronegócio sozinhos. Nós precisamos do apoio de todo o sistema. E esses eventos aqui são criados para que haja assim contato direto. Nós, produtores, instituições, aqueles que nos suportam economicamente, aqueles que nos trazem oportunidades, estão aqui os nossos patrocinadores que colocaram suas marcas à frente desse grande desafio. E eu tenho notado que a comercialização do grão tem se tornado tão importante que ele é um exercício diário. É todo dia. Se eu não tenho que comprar, eu tenho que vender. E isso a gente precisa de suporte. Porque o nosso ritmo de comercialização tem que ser mais dinâmico. Para que nós não venhamos a incorrer nessa situação que nós estamos agora. Uma pressão exagerada, tanto na parte de venda, quanto na parte de compra. Leonardo foi muito preciso em dizer que a única certeza que a gente tem nesse momento é o quanto a gente vai gastar. O quanto a gente vai colher e o quanto a gente vai vender, talvez ainda sejam as grandes perguntas a serem respondidas, que nós não temos condições de responder agora, porque depende de diversos fatores. O que nós nos propomos nesse momento é provocar em vocês a discussão sobre algo que me parece fundamental: a importância da informação e a importância de termos um subsídio de grandes consultores, como o Henrique Fernandes, como o Matheus da Pátria, e de um grande suporte que hoje é nos dado pelo IFAG, que traz uma informação de qualidade. O Leonardo está aqui, e isso está à disposição de vocês. Isso está à disposição de vocês. Basta que vocês acessem. E o sistema precisa funcionar de uma maneira muito mais dinâmica do que está funcionando agora. E nós estamos aqui à disposição para ajudar sempre que necessário. Considerações finais, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. De fato, nesses últimos 3 anos, ficou óbvio a importância da informação no mercado. Antes já era importante, nos últimos 3 ficou nítido. Tivemos aí grandes oscilações de preço. Soja que até 3 anos atrás, não vou longe, 3 anos atrás, era uma soja que chegava custando 75, 80, 90 reais. Tivemos aí soja custando 180, 190, 215 no Porto do Brasil. Hoje já retomando patamares que parecem não remunerar a atividade. Então, a informação ela é algo crucial, tá? A informação ela não é igual para todos. A interpretação da informação ela pode sofrer mudanças, principalmente diante da ótica que é observada aqueles dados. Então, me disponho aqui, pessoal, aqui, Matheus, Henrique Fernandes, toda a equipe, para a gente poder cada vez mais levar a informação clara e objetiva a vocês que estão na base produzindo. Como foi bem dito por aqui, nós aqui dependemos do grão. Se não é produzindo, vendendo algo, fornecendo, colocando informação, colocando insumos na mão de quem está produzindo. Então, realmente pensem que para 2024 precisaremos de instinto de sobrevivência. A gente teve no passado momentos onde o mercado estava mais claro, o mercado mostrava sinais mais objetivos que poderiam justificar altas mais intensas, tanto para a soja quanto para o milho. Porém, para 2024 o cenário está turvo, ele está complicado, ele está ofuscado, ele está sob neblina, assim dizer.
Então vamos com cautela, vamos com sobrevivência, para a gente poder realmente colocar um ciclo lucrativo, pensando nos custos agora que já estão sendo feitos, pensando no piso de receita que garanta o pagamento desses custos lá na frente. Temos aí não só toda essa construção do cenário da safra norte-americana, toda a recuperação dos prêmios, $1 para complicar a nossa vida, mas também, pessoal, temos aí no radar de longo prazo um potencial super El Niño se formando no país. Colocaria um período de secas, principalmente um padrão de chuvas abaixo da média para o norte da Goiás, para grande parte do Tocantins, oeste da Bahia, todo o estado do Piauí, Maranhão, Pará. Então esse super El Niño ainda está muito longe de ser algo confirmado, porém é algo que a gente tem que manter o olho sempre muito aberto. Poderia ser também um grande ponto de oportunidade para uma safra 2024. Porém, para isso, precisa de monitoramento constante diário, para que realmente tenha essa informação controlada em mãos. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Passar para a Jaqueline. Bom dia. Obrigada, Matheus e ele, pela explanação excelente. Eu queria colocar assim, a gente quando está em ambiente de pressão, a gente tem uma descarga grande de adrenalina e a pupila dilata, a gente fica mais atento, né? Então, em mercado que é psicológico, de certa forma, a racionalidade flui. Você colocou, Matheus também, muito bem, Leonardo também, a questão de custo. A gente percebe que, tecnologicamente, a gente está bem. A gente fez bastante investimento, mas eu percebo que o custo é sempre deixado para depois. É sempre esperando que a produção, eu vou ver quanto que eu vou produzir para ver quem compra as minhas contas que eu vou pagar. E se eu não tenho, pelo que eu percebi, se eu não tenho controle do meu custo, não adianta quebrar a safra dos Estados Unidos, a exportação, que eu não vou surfar com essa onda. É isso? Alô? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Jaqueline. É bem isso. Vamos lá. Na área de produção, ninguém no mundo produz a produtividade que vocês conseguem, preservando o meio ambiente que vocês conseguem. Eu estava num encontro de uma grande empresa de suco energética e eu falei isso lá. Eu falei assim, os produtores brasileiros na área de produção socioambiental, ninguém faz o que vocês fazem. Parabéns. Mas a gente tem que olhar para onde a gente tem que melhorar. O Leonardo apresentou custos médios, mas você tem que saber o seu custo. A sua depreciação é diferente, seu arrendo é diferente, os seus investimentos são diferentes. É impossível qualquer atividade ter sucesso se ela não tem produtividade e controle de custo. Você pode dar sorte em um determinado período, mas para você ficar nesse jogo 2025, 2030, você tem que ser mais gestor, tem que ser um pouco menos trabalhador operacional e mais gestor. Quando você olha, Jaqueline, Evandro, Joel, quando você olha os próximos 10, 15 anos, o cenário para vocês são maravilhoso. Nós temos que crescer muito a produção de proteína animal, crescer muito a produção de soja, biocombustíveis, algodão. Não tem um setor que tem sinal negativo para o agro, nenhum. A região que mais vai ganhar renda no mundo nos próximos anos é a Ásia, Índia, China, Tailândia, Vietnã, Camboja. E esse pessoal tem um nível de consumo de proteína muito baixo. Aumentou renda, eles vão aumentar consumo. Por que eu estou falando isso? O futuro é promissor, mas eu tenho que chegar lá. Essa região aqui, muita gente veio plantar aqui em 70, 80, 85, 90 e saiu do jogo. Foi bom o agronegócio nesse período, foi fantástico, mas para algumas famílias não foram, perderam tudo. Vocês vão ficar surpresos, mas muito surpresos com o que vai acontecer nos próximos 20 meses. Muita gente vai entrar em dificuldade, gente que vocês nem imaginam.
vão entrar em dificuldade. Por isso é tão importante o custo. Planejando Jaqueline, planejando Leonardo, o custo você controla. Com o custo na mão, o Matheus já falou, o mercado está dando oportunidade e vai dar oportunidade. Logicamente, que o mercado ficou muito mais sofisticado. Nós estamos num momento que você fazer o tradicional, você pode ter uma margem mínima, mas você tem ferramentas que te ajudam. Então, a gente evoluiu em plantadeira, a gente evoluiu em pulverizador, semente, tecnologia, tem que evoluir em gestão. A gente cobra do funcionário que tem que fazer curso de aplicar máquina, de saber operar uma máquina bem. Estamos usando drone. Mas qual é o último curso de gestão que vocês fizeram? Qual a última palestra que foi focada só em gestão que vocês assistiram? Por que o meu funcionário tem que ser o melhor operador e você não tem que ser o melhor operador financeiro do seu negócio? Com o custo na mão, o mercado vai dar oportunidade. Na área de produção, vocês já são inigualáveis. 2 safras, 2,5 safras, altíssima produtividade. Isso não é só clima. Tanto é que nós também produzimos em áreas com 10% de argila, 5% de argila. Quem faz isso no mundo? Áreas que tem 1.000 milímetros, 1.100 milímetros de pluviometria, 200 metros de altitude. Vocês estão conseguindo fazer isso. Mas, infelizmente, não só isso basta. Porque cada vez mais o seu concorrente que está do seu lado aí, ó, ele é mais competente como você também o é. Então, seja um bom gestor. Planejamento, custo, produtividade. E só para finalizar, a Jaqueline deu um insight aqui que eu concordo gênero com ela. Custo é igual unha, tem que cortar todo dia, senão ela cresce. E gestão é extremamente importante. Não adianta você contratar a melhor consultoria do mercado, os melhores profissionais, você não tem gestão. Pois bem, indo para o final aqui, eu queria passar para frente, focar bastante no seguinte: eu tenho que estar preparado para o futuro promissor que o agro me reservando. Os senhores que estão aqui hoje, operando nessa região, com preço de terra tão caro que está, num negócio que é um dos mais competitivos do mundo, ou os senhores construíram uma história vencedora e os seus descendentes têm obrigação de passar esse talento para a próxima geração, ou os senhores são já herdeiros desse talento. O Enio Fernandes não é só o Enio, o Matheus não é só o Matheus. Tem uma gama de gente que estudou, preparou e formou minha cultura e me preparou para eu fazer o que eu tenho que fazer. As famílias dos senhores fizeram isso com os senhores, fizeram isso com as senhoras. Então, em retribuição a esse sacrifício que foi feito, dediquem-se mais à gestão. Aí o futuro dos senhores é promissor. Aí não tem Chicago, aí não tem dólar, aí vocês vão estar preparados para a resiliência. E eu tenho fé que os senhores vão fazer isso. Ao voltar para casa, chega lá, faz alguma coisa diferente, escreve um plano comercial. Eu vou vender tanto esses preços, eu vou fazer. Quando o mercado bater tanto, eu vou fazer. Você faz um planejamento técnico, faz um planejamento comercial. Tem muita gente boa aí. E aí, concordo com você. E o custo é o principal passo para depois eu fazer essas outras ações. Evandro? Eu gostaria só de pontuar o seguinte: se nós estamos preocupados hoje, e estamos comentando muito aqui hoje com a safra dos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que os produtores dos Estados Unidos estão preocupados conosco aqui também. A mesma preocupação que nós temos aqui com o mercado deles, com a produção dos Estados Unidos, os americanos também preocupa também com a nossa produção. E eu tenho certeza que o nosso caminho de produtividade, cada vez produzir mais, essa é a nossa meta
E isso fará parte da nossa história do Brasil. Não acredito que a gente vai retroagir. As situações que eu estou passando esse ano, só lembrando, nós já passamos várias situações parecidas com essa desse ano. Quem está mais tempo no mercado lembra do câmbio da haste, da ferrugem asiática, dos planos Collor, Bresser, Sarney. Quantos e quantos problemas nós já passamos nessa trajetória nossa. Nós já passamos por vários momentos que talvez seja pior do que esse que está se desenhando nesse momento. Nós tivemos problemas com situações que nós estávamos com a lavoura toda implantada no campo da haste, na ferrugem asiática, nos planos, e nós deparamos com a situação que a gente não entendia como que nós sairíamos daquela, e saímos. Então toda a nossa experiência adquirida em todos esses anos é o que nós temos que usar agora, e com essa experiência é que nós vamos superar todas as nossas dificuldades nesse momento agora e vamos continuar produzindo. E o que todos são unânimes aqui em falar, nós temos que ter uma gestão cada vez melhor e de olho nos nossos custos. E com isso aí a gente vai conseguir continuar nesse caminho de produtividade, de alta produtividade, tecnologia nós já temos, aumentando um pouco mais as nossas informações ou nossos canais de informações. Nós precisamos chegar mais perto da ProSoja, dos sindicatos rurais, para que a gente possa ter essa interlocução, ficar melhor essa interlocução com vocês. Muita informação e muita coisa temos que oferecer a todos os produtores rurais. Basta que vocês cheguem mais perto de nós. Nós temos muito o que fazer por vocês e precisamos muito desse respaldo que vocês nos dão para que a gente seja sermos entidades fortes, representativas do produtor rural junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Obrigado a todos pela presença e Leonardo, passo a palavra de novo a você. Obrigado aí pela presença de todos os palestrantes, Matheus, o Enio, Jaqueline. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a ProSoja por confiar mais uma vez no Sindicato Rural e estar promovendo aqui um evento tão bonito como esse. Obrigado. Perfeito.